Você pai, você mãe, você tem que saber de uma coisa. Desde o dia que seu filho nasce, cada dia você tem que se tornar mais desnecessário na vida dele. Você vai fazendo, depois vai ajudando, depois vai soltando a ajuda, vai orientando, vai dando apoio e ele tem que desenvolver. Essa criança com 8 anos de idade precisa ser totalmente autônomo, organizar o material dele, preparar o lanche dele, ajudar a lavar as coisas dentro de casa, precisa ter uma tarefa doméstica, precisa já ter um sentimento de responsabilidade, porque lá na vida adulta, ele já tem essa autonomia desenvolvida. Se você com 8 anos não dá responsabilidade, é pouco provável que na vida adulta ele tenha. Como o pastor falou antigamente, nós éramos já designado a ter muita responsabilidade, por isso que a gente é resiliente, por isso que a gente enfrenta as adversidades. Eu não estou dizendo, gente, que a gente não deve ajudar, devemos sim. O que a gente não pode é fazer por a criança, não devemos substituir. Então, para a autonomia desenvolver, a criança precisa de apoio, de vínculo, de amor, mas eu não posso substituir, eu não posso deixa que eu faço, você não consegue, você faz muito devagar, você faz tudo errado, eu vou fazer por a criança, não vai demorar demais. E aí, essa superproteção gera o quê? Dependência. Você não vai ter um filho autônomo, independente, enquanto você estiver substituindo, estiver protegendo. A construção saudável da autonomia, ela exige sim presença, mas com a retirada gradual. É como quando você ensina a criança a andar de bicicleta, gente. Você primeiro segura ali e depois vai soltando. Ela cai, ela se rala e vai. Você não vai ficar segurando ali o tempo todo, durante 10 anos. Então, o vínculo e o amor continua. Mas você precisa ser indispensável. A criança, ela precisa enfrentar desconfortos de frustração, de contrariedade, eliminar todo o desconforto da vida da criança, e se impede muito o desenvolvimento dela. O medo faz parte do desenvolvimento. Outra coisa que quero falar com vocês, muito importante, que eu pego muito no consultório e que eu coloquei aqui, é a questão do sono, gente. Muitos pais, muitas famílias percebem quando a criança é colocada para dormir, sempre dependendo da presença do adulto. Gente, aos 3 anos de idade eu tomo consciência do mundo à minha volta. Eu entendo que eu sou menina, que naquele banheiro é os meninos, que naquele é os meninos, eu compreendo tudo à minha volta. E eu enfrento os primeiros medos da infância. Quais são? O medo do escuro, de dormir sozinho, do bicho-papão. Se papai diz assim, meu filho, ó, aqui é a sua caminha, você tem que dormir aqui. Papai é fortão, mamãe é fortuna, chama a mamãe que mamãe vem. E quando ele chama a mamãe, estou com medo, fala, filho, o que é? Não, tá tudo certo, faço uma oração, canto uma musiquinha e ele dorme. Se eu pego esse menino e levo para minha cama, ele dorme em cama compartilhada, que nem eu pego o menino com 6, 7, 8 anos de idade dormindo em cama compartilhada com os pais. Gente, essa criança não vai desenvolver sentimento de que ela é capaz. Por quê? Porque o papai veio, fui 10 vezes para a cama do papai, 10 vezes ele me trouxe de volta, eu vou dormir, meu Deus, o bicho-papão vai me comer. E amanheço. Aí eu vou amanhecendo, sobrevivi, eu acho que eu consigo. Aí no outro dia a mesma coisa, eu vou desenvolvendo o sentimento de que eu sou capaz, de que eu consigo. Mas se eu durmo em cama compartilhada com 8 anos, a probabilidade de ser um adulto com autoestima baixa, de chegar aqui, não tem muita gente, eu não vou conseguir não falar aqui não, eu acho que estão olhando demais para mim. Gente, eu não vou desenvolver esse sentimento de autoconfiança, de dizer eu sou eu e Macaúba é um coco. É isso que você quer para o seu filho? Então não bote seu filho para dormir em cama compartilhada. Se a criança nunca adormecer e nem acordar do lado do pai, ele nunca vai adquirir essa dependência presencial do pai, da mãe. Então, a maneira, gente, como a criança dorme, simboliza como ela está sendo ensinada a enfrentar a vida. Então, muita atenção, pais. Doutora, mas meu quarto é pequenininho, lá em casa não tem como ele ter o quarto. Coloque ele na rede, coloque ele no colchãozinho, mas não em cama compartilhada. E diga, eu estou aqui, você não está sozinho não. Mas acredite, você consegue.
É isso que essa crença que a gente tem que colocar na cabeça dos filhos. Meu filho, você consegue, você pode, você é inteligente, faça. Mamãe vai te ajudar dessa vez, mas depois é sozinho. Eu vou ficar um pouquinho aqui, depois eu fico na porta e depois eu vou toda vez retirando essa presença gradual para essa criança se desenvolver. Então, é normal a criança sentir medo? Claro, nós aqui sentimos. Vai dizer que você não sente medo quando você vai para uma entrevista de emprego? Vai dizer que se eu chamar vocês aqui para falar, não fica com medo? Mas a gente tem que aprender a enfrentar os medos. O medo não é de tudo ruim, ele faz parte de nós. Mas eu preciso enfrentar, por quê? Porque a primeira vez que eu fui palestrar, vocês acham que eu chegava assim, com essa coragem toda? Não, foi praticando, foi fazendo. No começo meu coração acelerava, as pernas tremiam, o microfone aqui ficava tremendo. E fazendo, você vai aprendendo a perder um pouco o medo. Mas a gente enfrenta com medo, é com desafio. Tudo na vida é assim, gente. Então, outro ponto central, gente, é quando a criança não faz algo perfeito, aí você e fazer por ela. Não pode, deixa ela se sujar, deixa ela derramar, deixa ela fazer. Ah, mas eu não tenho tempo, doutor, eu tenho 30 minutos quando eu chego em casa para ir para o trabalho, eu tenho que dar a comida, eu tenho que dar o banho dela. Ela dá muito trabalho para se vestir. Gente, você dá tempo à criança para ela fazer, você está investindo no futuro dela. Ah, doutora, mas dá muito trabalho. Tá. Eu nunca disse que criar filho não dá trabalho. Para mim foi a coisa que deu mais trabalho na vida. E que dá até hoje, apesar de serem adultos. Se você não quer ter trabalho, você pode zangar comigo, que é o que eu vou dizer, mas não tenha filhos. Porque ter filho dá trabalho. Então, gente, a autonomia ela é cara no início. Ela é trabalhosa, mas ela é um investimento que vale muito a pena. Muito, muito a pena. Não existe autonomia sem frustração, não existe autonomia sem choro, não existe autonomia sem erro. Não existe autonomia sem você deixar o seu filho fazer. Então, dizer não, colocar limites, sustentar combinados, pedir que tente novamente quando ele errar. Quando você cede a tudo, quando você antecipa as vontades da criança, você está prejudicando completamente o desenvolvimento dessa criança. Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem para vocês. A autonomia não é fazer rápido, é aprender a fazer. Não é fazer pela criança, porque a gente está correndo. Educar existe investimento. E aí eu preciso, qual é o jeito mais rápido que eu posso ensinar essa criança? Essa tem que ser a pergunta. É por aí que você tem que se direcionar. Qual é o jeito mais rápido de ensiná-la? E não qual é o jeito mais rápido que essa criança que eu possa fazer. E quando você, gente, diz assim, doutora, mas eu não vou frustrar, porque eu vou humilhar, eu vou machucar. E eu quero te dizer, gente, frustrar não é machucar uma criança. Machucar é quando você humilha, machucar é quando você rejeita. Não passou, né? Machucar uma criança é desamparar, é violentar. Frustrar de forma saudável é ensinar que a vida tem limites e que ela é capaz de suportar. E o papel da família? Gente, o papel da família é extremamente importante. Por quê? A família é o primeiro meio, o mais poderoso ambiente que essa criança pode se tornar autônoma. É em casa que a criança, em casa com os pais, que a criança aprende a esperar, colaborar, fazer, pedir, guardar, dormir, organizar. Tudo isso é na família. Então, seu filho, ele não precisa de um adulto que torne ele incapaz. E sem perceber a gente faz isso. Seu filho precisa de um adulto que faça ele crescer com segurança e autonomia. E isso inclui o papel da escola.
O papel da escola também é fundamental nesse desenvolvimento dessa criança. É lá que a criança aprende a respeitar a rotina, a respeitar turnos, a esperar, a ouvir o adulto, a obedecer a regra de quando a professora fala que tem que fazer, que tem que organizar o material. É lá onde ele aprende a resolver conflitos. Mas se em casa a família não ensina essa criança a respeitar limite, a esperar, a entender que é o momento do outro, você acha que ele vai fazer na escola? Não. Ele vai desobedecer a professora, ele vai agredir o coleguinha. Então a família e a escola precisam estar integradas. Esses pais precisam ensinar em casa o que quer que os filhos façam na escola ou em qualquer ambiente que ele esteja, porque eu só vou generalizar um comportamento em todos os contextos quando eu aprendi ele dentro de casa com a minha família. Então, mas na escola, às vezes tem um cuidador, uma criança autista, o cuidador faz tudo pela criança, faz a tarefinha, pega a mão dele, gente, também está errado. Essa criança não vai ter autonomia em fazer, não vai desenvolver. Então, o apoio escolar de qualidade não é aquele que carrega a criança, que faz pela criança. É ajudar a criança a participar com a máxima independência possível, cada dia o cuidador sendo mais desnecessário. Então, a autonomia se constrói no cotidiano. Não é um discurso bonito, tá, gente? Mas é prática diária. Se a criança pode guardar o brinquedo, coloca ela para guardar. O que a criança fizer, tem que colocar para fazer. E o que ela ainda não é capaz, vai ensinar, orientar, ajudar e ir retirando essa ajuda gradativamente. Tá? Por quê? Porque quando você dá autonomia, você dá asas para essa criança caminhar. Você desenvolve sentimentos de que ela é capaz, que agora ela não sabe, mas ela pode conseguir.